Então aprendemos sobre duas grandezas novas, impulso e quantidade de movimento. Duas grandezas que aparentemente não têm nenhuma relação uma com a outra. Mas será mesmo que não tem nenhuma relação entre impulso e quantidade de movimento? Vamos mais uma vez recorrer aqui à segunda lei de Newton. Newton diz pra gente na segunda lei que a resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Por outro lado, a gente sabe que a aceleração corresponde à variação da velocidade com o tempo. Então vamos desenvolver isso aí. Vou ficar com massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial igual a força vezes tempo. E o que é que encontramos aqui? A massa do corpo vezes a velocidade final dele. Ou seja, isso é a quantidade de movimento final do corpo. A massa do corpo vezes a velocidade inicial. Isso é a quantidade de movimento inicial do corpo. E desse outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho a força vezes o tempo. Dessa expressão, eu posso tirar algumas conclusões extremamente importantes. A primeira, a força corresponde à variação da quantidade de movimento dividido pelo intervalo de tempo. Outra conclusão importante. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. A variação da quantidade de movimento. Isso é igual a força vezes tempo. Isso é igual ao impulso. Então, qual a minha conclusão? Se eu conheço a variação da quantidade de movimento de um corpo, eu conheço o impulso da resultante das forças que atuam sobre esse corpo. E é o que nós chamamos de teorema do impulso. E a terceira conclusão, que na minha opinião é a mais importante, se for um tempo desprezível, se isso aqui tender a zero, o que é que vai acontecer? A variação da quantidade de movimento vai ser igual a zero. Ou seja, a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial. Ou seja, numa colisão, por exemplo, entre duas bolas de bilhar, eu sei que o tempo de contato efetivo, o tempo da colisão, é algo muito pequeno. Sendo assim, eu posso considerar esse tempo como zero. E daí, a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial. E desta forma, encontramos mais um princípio de conservação. O princípio de conservação da quantidade de movimento. Sim, Marivaldo, mas a resultante das forças externas também pode ser zero. Ah, beleza! Se a resultante das forças externas for igual a zero, também vai ocorrer a conservação da quantidade de movimento. E eu digo mais, se a resultante das forças externas for muito inferior às forças internas, que é o que acontece no caso de uma colisão, as forças que um corpo aplica sobre o outro, geralmente são muito maiores que a força de atrito, a força da resistência do ar, então eu posso considerar que ocorre conservação da quantidade de movimento. Então, resumindo, o que é que diz o teorema do impulso? O impulso da força resultante no intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento do corpo neste mesmo intervalo de tempo. Primeiro exemplo, uma força constante atua durante 5 segundos sobre uma partícula de massa 2 kg, na direção e no sentido de seu movimento, fazendo com que sua velocidade escalar varie de 5 metros por segundo para 9 metros por segundo. Determine, letra A, o módulo da variação da quantidade de movimento da partícula. Letra B, a intensidade do impulso da força atuante. Letra C, a intensidade da força. Então vamos à resolução. Uma força constante vai ser aplicada sobre uma partícula durante 5 segundos. E a velocidade desta partícula vai variar de 5 metros por segundo para 9 metros por segundo. Eu quero saber qual a variação da quantidade de movimento. Então observe, eu sei
A quantidade de movimento inicial, eu sei. Por quê? Basta eu pegar a massa e multiplicar pela velocidade inicial. Ou seja, a massa 2 kg e a velocidade inicial 5 metros por segundo. Ou seja, a quantidade de movimento inicial corresponde a 10 kg vezes metros por segundo. A quantidade de movimento final corresponde à massa vezes a velocidade final. Ou seja, 2 kg vezes 9 metros por segundo. Ou seja, vai dar 18 kg vezes metros por segundo. E o que é que eu quero? Eu quero na letra A variação da quantidade de movimento. O que torna esse problema mais simples é que a força ela tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, ela vai produzir uma variação na quantidade de movimento na mesma direção e no mesmo sentido. Então, como eu vou ter a quantidade de movimento final na mesma direção e no mesmo sentido da quantidade de movimento inicial, e aí fica tranquilo por quê? Porque a quantidade de movimento final está na mesma direção da quantidade de movimento inicial. Ou seja, quando eu pegar a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, eu vou ter dois vetores de mesma direção em sentidos contrários. Ou seja, a gente sabe que para encontrar o módulo do vetor resultante, basta subtrair os módulos desses vetores. Ou seja, quantidade de movimento final 18, a inicial 10, a variação 8 kg vezes metros por segundo. Já na letra B, o que é que eu quero? Eu quero o impulso, mas eu sei que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, o impulso vai corresponder a 8 newtons vezes segundo. Já na letra C, ele quer a intensidade da força, que eu tenho mais de um caminho, né? O mais rápido aqui, eu sei que a força é igual à variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo. Ou seja, eu vou ficar com 8 dividido por 5, que vai dar 1,6 newton. Segundo exemplo, um corpo de massa m igual a 10 kg possui velocidade v1 de direção horizontal e intensidade 3 metros por segundo. Recebe um impulso I de uma força F que altera sua velocidade inicial v1 para v2, perpendicular a v1 e de intensidade igual a 4 metros por segundo. Determine o impulso I desta força F. Então vamos lá, eu tinha um projétil que tinha uma velocidade v1 na direção horizontal e com intensidade 3 metros por segundo. Passa a atuar sobre ele uma força que altera a velocidade para uma velocidade v2 perpendicular a v1 e de intensidade 4 metros por segundo. Qual o impulso da força que foi aplicada neste corpo? Como eu sei que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, se eu encontrar a variação da quantidade de movimento, eu encontro o impulso. Então observe, eu sei que a quantidade de movimento tem a mesma direção e sentido da velocidade. Então, qual a quantidade de movimento inicial? Corresponde a massa do corpo vezes V1. Ou seja, 10 vezes 3, que vai dar 30 kg vezes metros por segundo. E é uma quantidade de movimento na direção horizontal e da esquerda para a direita, acompanhando a velocidade inicial do corpo. Já a quantidade de movimento final vai ter a mesma direção e o mesmo sentido de V2. Ou seja, que vai ter a mesma direção e sentido de V2. E Q0, como eu já tinha dito, tem a mesma direção e sentido de V1. E Q, qual a intensidade de Q? Vai ser M vezes V, ou seja, M vezes V2. Qual a massa do corpo? 10 kg. Quem é V2? 4, ou seja, 40 kg vezes metros por segundo. E o que é que a gente quer? A gente quer a variação da quantidade de movimento. Ou seja, a gente quer o vetor Q menos o vetor Q0. Que vai ser justamente aqui, o vetor ΔQ. Observando que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Então, eu posso achar a variação da quantidade de movimento usando o teorema de Pitágoras. ΔQ ao quadrado
é igual a Q0 ao quadrado, 30 ao quadrado, mais Q ao quadrado, ou seja, 40 ao quadrado. ΔQ ao quadrado é igual a 900 mais 1.600. ΔQ ao quadrado é igual a 2.500, ou seja, a variação da quantidade de movimento vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 2.500. Ou seja, o módulo da variação da quantidade de movimento vai ser de 50 kg vezes metros por segundo. Mas como a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso, então acabei de responder a questão. O impulso da força aplicada sobre este corpo corresponde a 50 newtons vezes segundo. Terceiro exemplo, o gráfico abaixo mostra a variação da intensidade da força F de direção constante que atua num ponto material de massa m igual a 2 kg. Admita que em t igual a 0, V0 é igual a 0. Determine, letra A, o módulo do impulso de F no intervalo de tempo de 0 a 10 segundos. B, sua velocidade em t igual a 10 segundos. Então vamos lá, ele me deu aqui o gráfico da força em função do tempo. Fica bem claro para a gente que eu tenho uma força variável. Porém, ela não muda o sentido. Observe que uma força é sempre positiva, o que me indica que essa força sempre está no mesmo sentido. E daí, o que é que ele quer? Ele quer um impulso. E a gente já sabe que se eu tenho o gráfico da força versus o tempo, a área limitada aqui entre esse gráfico e o eixo do tempo me dá o impulso. Ou seja, essa área é numericamente igual ao impulso. Então, para encontrar o impulso, fica fácil. Numericamente igual à área, eu tenho aqui um triângulo. Então, como é que calculo a área de um triângulo? Base, que é 10, vezes altura, que é 10, dividido por 2. Ou seja, 100 dividido por 2, o impulso corresponde a 50 newton vezes segundo. Então, no item B, ele quer a velocidade no instante de 10 segundos. Eu sei que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E daí eu tenho o impulso, 50, variação da quantidade de movimento. É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Claro, mais uma vez, isto é verdade, porque lembre que eu estou somando grandezas vetoriais. Mas como a força está sempre na mesma direção e no mesmo sentido, a variação da quantidade de movimento também vai ocorrer na mesma direção e no mesmo sentido. Ou seja, a quantidade de movimento final e a quantidade de movimento inicial vão estar na mesma direção e no mesmo sentido. Como eu sei que a velocidade inicial é igual a zero, isso foi dado no problema, então, 50 com a massa do corpo, 2 kg. Então eu posso achar a velocidade final deste corpo. Ou seja, a velocidade final corresponde a 50 dividido por 2, ou seja, 25 metros por segundo. Quarto exemplo. Um projétil de massa 20 gramas incide horizontalmente sobre uma tábua com velocidade de 500 metros por segundo e abandona com velocidade horizontal e de mesmo sentido de valor 300 metros por segundo. Qual a intensidade do impulso aplicado ao projétil pela tábua? Então vamos à resolução. Eu tenho aqui um projétil que vai atingir a tábua. Ele vai atingir a tábua com a velocidade de 500 metros por segundo na direção horizontal aqui da esquerda para a direita. E após sair da tábua, ele vai sair com a velocidade na mesma direção, no mesmo sentido, porém de intensidade 300 metros por segundo. E ele quer saber o quê? Qual o impulso da força aplicada pela tábua neste projétil. Então fica fácil, uma vez que eu sei como é a velocidade inicial aqui, do projétil. Qual a quantidade de movimento inicial do projétil? A massa do projétil vezes a velocidade inicial dele. Ou seja, com a massa do projétil, 20 gramas, que corresponde a 0,02 quilogramas, vezes a velocidade inicial, 500. Ou seja, a quantidade de movimento inicial desse projétil corresponde a 10 kg vezes metros por segundo. E eu sei que com a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade inicial. Agora ele me diz que após sair da tábua, ele sai com a velocidade de 300 metros por segundo, porém na mesma direção
e sentido da velocidade inicial. A quantidade de movimento final corresponde à massa vezes a velocidade final. Ou seja, 0,02 vezes 300. Isso vai me dar 6 kg vezes metro por segundo. E como ele diz que a velocidade final tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade inicial, então eu sei, como é que vai ser a quantidade de movimento final. Então, agora fica fácil. Para encontrar a variação da quantidade de movimento, simplesmente o que é que eu vou fazer? Q menos Q0. Q menos Q0. Ou seja, dois vetores de mesma direção em sentidos contrários. Ou seja, simplesmente vou fazer o quê? 6 menos 10. Ou seja, a variação da quantidade de movimento vai corresponder a menos 4 kg vezes metros por segundo. Mas eu sei que o impulso corresponde à variação da quantidade de movimento. Ou seja, o impulso menos 4 newtons vezes segundo. Então, a intensidade do impulso, 4 newtons vezes segundos. E esse sinal negativo aqui, Marivaldo, está indicando o quê? Que a força aplicada, ela atuou no sentido contrário ao movimento, reduzindo a velocidade deste corpo. Quinto exemplo. Um canhão de artilharia horizontal de 1 tonelada dispara uma bala de 2 kg que sai da peça com velocidade de 300 metros por segundo. Admita a velocidade da bala constante no interior do canhão. Determine a velocidade de recuo do canhão. Então vamos à resolução. Eu tenho um canhão aqui paradinho. Eu vou acender o pavio, vai ocorrer uma explosão e a bala vai ser lançada em alta velocidade. Primeiro, a resultante das forças externas aqui, 0. O que é que vai acontecer? A conservação da quantidade de movimento. Ou seja, o que é que eu tenho neste problema? A quantidade de movimento antes da explosão tem que ser igual à quantidade de movimento depois da explosão. Qual a quantidade de movimento antes da explosão? 0. Ou seja, a quantidade de movimento inicial, 0. Qual a quantidade de movimento final? Ou seja, a quantidade de movimento após a explosão. Vai ser a quantidade de movimento do canhão mais a quantidade de movimento da bala. Ou seja, a massa do canhão, 1 tonelada, ou seja, 1000 kg, vezes a velocidade do canhão, mais a massa da bala, qual a massa da bala? 2 kg, vezes a velocidade da bala. Qual a velocidade da bala? 300 metros por segundo. Então, a quantidade de movimento depois da explosão vai ser 1000 vezes a velocidade do canhão mais 600. Porém, como a quantidade de movimento vai se conservar, a quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Ou seja, 1000 vezes a velocidade do canhão mais 600 tem que ser igual a 0. Ou seja, 1000 vezes a velocidade do canhão é igual a menos 600. Ou seja, a velocidade do canhão vai ser igual a menos 600 dividido por 1000. Ou seja, a velocidade do canhão vai ser menos 0,6 metros por segundo. Ou, se preferir, o módulo da velocidade do canhão, 0,6 metros por segundo. E esse sinal negativo, Marivaldo, significa o quê? Uma vez que a velocidade da bala foi considerada positiva, o sinal negativo na velocidade do canhão indica que a velocidade do canhão vai estar no sentido contrário. Ou seja, enquanto a bala é lançada para frente, para ocorrer a conservação da quantidade de movimento, o que é que acontece com o canhão? Ele é lançado para trás. Ou, se a gente parar para analisar, concordando com a terceira lei de Newton, o canhão aplica uma força na bala e a bala aplica uma força no canhão, de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário. Ou seja, enquanto a bala é lançada para frente, o canhão vai ser lançado para trás, a fim de conservar a quantidade de movimento. Ou, de outra forma, confirmando a terceira lei de Newton, que o princípio da ação é ação. Sexto exemplo. No esquema abaixo, MA é igual a 1 kg e MB é igual a 2 kg.
Não há atrito entre os corpos e o plano de apoio. A mola tem massa desprezível. Estando a mola comprimida entre os blocos, o sistema é abandonado em repouso. A mola distende-se e cai por não estar presa a nenhum deles. O corpo B adquire velocidade de 0,5 metro por segundo. Determine a energia potencial na mola no instante em que o sistema é abandonado livremente. Então vamos à resolução. Eu tenho aqui um sistema constituído por 2 blocos e uma mola. Eu vou pegar esse sistema e comprimir. Inicialmente o sistema vai estar parado. Observe que a energia que eu dei vai estar armazenada na mola. A mola está comprimida. Abandono o sistema, o que acontece? A mola vai jogar o corpo A para trás e o corpo B para frente. Eu quero saber qual a energia que estava armazenada na mola antes de ter abandonado esse sistema. Como é que eu posso resolver isso? Como ele diz que não tem atrito, então eu já sei que a resultante das forças externas vai ser igual a zero, uma vez que normal e peso vão se anular. E a mola tem uma massa desprezível. Então o que é que acontece? Já que a resultante das forças externas é igual a zero, então eu sei que a quantidade de movimento se conserva. Ou seja, a quantidade de movimento antes de abandonar o sistema tem que ser igual à quantidade de movimento depois que o sistema é abandonado. Antes de abandonar o sistema, o conjunto está como parado, então a quantidade de movimento é igual a zero. E depois vai ser a massa do corpo A vezes a velocidade do corpo A, ou seja, a quantidade de movimento do corpo A mais a quantidade de movimento do corpo B. Sendo assim, eu vou ficar com a massa do corpo A, 1 kg. A velocidade do corpo A, eu não tenho. A massa do corpo B, 2 kg. A velocidade do corpo B, 0,5. Então, daqui eu concluo que a velocidade adquirida pelo corpo A, depois que eu abandonar o sistema, vai ser de menos 1 metro por segundo. E esse sinal negativo, Marivaldo? Observe que foi informado que a velocidade do corpo B foi de 0,5 metro por segundo. Para onde o corpo B vai? Da esquerda para a direita. Então, como a velocidade está positiva, eu estou adotando que o sentido positivo é da esquerda para a direita. A velocidade do corpo A ter dado negativa significa que ele vai se movimentar no sentido contrário ao adotado como positivo. Ou seja, está coerente com o nosso problema. Enquanto o B vai para frente, no sentido positivo, o A vem para trás, no sentido negativo. Agora, Marivaldo, não foi a velocidade do corpo A que ele me pediu. Ele me pediu a energia armazenada na mola, antes do sistema ser liberado. Mas espera aí, agora eu posso usar o princípio de conservação da energia. Já que não tem atrito, a energia mecânica antes de liberar o sistema vai ter que ser igual à energia mecânica depois dessa liberação do sistema. Ou seja, a energia mecânica antes tem que ser igual à energia mecânica depois. Antes, toda a energia estava na mola, na forma de energia potencial elástica. Depois, a energia passa para os blocos A e B, na forma de energia cinética. Então, a energia mecânica, após o sistema ser liberado, vai ser a energia cinética do corpo A mais a energia cinética do corpo B. Então, substituindo, a energia potencial elástica armazenada no sistema, antes do sistema ser liberado, vai ser a massa de A vezes a velocidade do corpo A ao quadrado, dividido por 2, mais a massa do bloco B, vezes a velocidade do corpo B ao quadrado, dividido por 2. Então, a energia potencial elástica vai ser 1 ao quadrado, 1, vezes 1, dá 1, dividido por 2, 0,5. Mas, posso simplificar aqui, então eu vou ficar com 0,5 ao quadrado, 0,25. Então, concluindo, a energia que estava armazenada na mola corresponde a 0,75 Joule.